presidente Maduro é o sucessor do presidente Hugo Chávez, né? Então, Hugo Chávez assumiu na Venezuela lá em 99, né? Dentro de um contexto da chamada Revolução Bolivariana lá do Hugo Chávez, num regime autoritário, num regime autocrático. E o presidente Chávez morreu e o Maduro é o substituto natural, o substituto escolhido pelo Hugo Chávez, né? O Maduro já exerceu 2 mandatos, o mandato na Venezuela é de 6 anos. Nas últimas eleições, a oposição, em protesto por não ter condições de competir em igualdade de condições, né? A maior parte da oposição, os candidatos mais importantes, boicotaram, né, a eleição, não se apresentaram. Então, desde sempre, o Maduro vem sendo muito contestado pela oposição venezuelana. Houve o episódio do Guaidó, que era o presidente da Câmara, lá da Assembleia, se apresentar como uma liderança. Ele chegou a ser reconhecido como presidente da Venezuela por cerca de 50 países, inclusive o Brasil, né? O Maduro deixou de ser reconhecido como presidente, mas isso não deu certo, foi um fiasco, né? O próprio Guaidó não esteve à altura da tarefa, né? E o Maduro se manteve no poder. O governo Maduro levou a uma grave crise econômica a Venezuela. A Venezuela foi um dos países mais ricos do mundo, inclusive, né? A renda per capita da população venezuelana caiu para 1/4 do que já foi, né? Tivemos aí um êxodo de mais de 7 milhões de venezuelanos fugiram do país, né? O próprio Brasil recebeu já algumas de centenas de milhares de venezuelanos, né? Então, uma crise social, uma crise política, uma crise econômica que já se estende há muitos anos. Há sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, e no ano passado houve um acordo, chamado Acordo de Barbados, inclusive com a participação de vários países, inclusive do Brasil. Os Estados Unidos tiraram algumas sanções econômicas, porque a Venezuela se comprometeu a fazer uma eleição justa esse ano. Uma eleição em que os candidatos pudessem concorrer, em que pudesse haver uma disputa eleitoral justa, né? Só que as eleições ocorreram nesse domingo e não foram justas, né? Isso já está... A maior parte das organizações sérias, a própria Organização dos Estados Americanos, a OEA, soltou uma nota hoje dizendo que a eleição não teve as mínimas condições de competitividade, de justiça. A maior parte dos países do mundo não reconhece o resultado das eleições de domingo. Os países europeus, União Europeia, Estados Unidos. Na América do Sul, o presidente Boric, do Chile, que é de esquerda, ou seja, teoricamente próximo ao Maduro, disse que não poderia reconhecer o resultado. Praticamente nenhum país reconheceu, exceto Rússia, China, Irã, Nicarágua, Cuba e Bolívia, né? Então, assim, um grupo muito restrito de países alinhados ideologicamente já reconheceram o resultado da eleição. E nós estamos vendo aí nas últimas horas um agravamento da situação, né? Protestos gigantescos. Infelizmente já houve 11 mortes. O próprio regime já disse que foram mais de 750 pessoas presas nessas últimas 24 horas. Um líder da oposição já foi preso. Existem pessoas exiladas, líderes da oposição exilados já na embaixada da Argentina. Então a situação está bastante grave e pode se agravar. Ninguém sabe, na verdade, o que pode acontecer, né, Glauber? Então a situação é grave e para nós tem reflexo porque é um vizinho, né? É um vizinho nosso. Sim. Então, fazendo um rápido resumo, né? É isso. E muito bom, resumo excelente. Eu vou pegar o gancho da tua fala sobre o acordo, né, que aliviou algumas sanções econômicas com o comprometimento do Maduro, né, que seriam eleições justas. Só que teve lideranças opositoras que foram impedidas de participar, né? Sim. Isso aí já não seria um indicativo que esse processo já não estava tão justo? Acho que a principal opositora é a Maria Corina, né? Maria Corina Machado. E por que não teve já uma pressão anterior em cima desse acordo, né? Porque já indicava que não seria justo. Tanto é que entrou o Edmundo Gonzalez, que nitidamente não é uma liderança, né? Sim. E ainda assim, né, ao que indica, ele teve votação expressiva, né? Sim. Se fosse a Marina Corina Machado, teria muito mais, né? Então, em relação a esse ponto, por que não houve já uma pressão maior para que ela tivesse na disputa, por exemplo? Pois é, Glauber, eu realmente não sei por que não houve essa pressão desde sempre, né? O mundo vive um momento geopolítico muito complicado, né? Então, assim, após a guerra da Ucrânia, a impressão que eu tenho é que os Estados Unidos
quiseram abrir um novo fornecedor de petróleo, né, de gás natural, e a Venezuela é um fornecedor importante de petróleo, né? Então, eu acho que há também algumas razões econômicas e geopolíticas, não só, né? Esse acordo não foi só, não, porque vai ter eleição, então vamos liberar um pouco a parte econômica. Eu acho que também há, isso é uma inferência, né? Não tem como afirmar isso, mas eu suspeito que há também essa vontade de tentar, pelo menos, abrir a possibilidade de voltar a comprar petróleo da Venezuela, se fosse necessário, com o agravamento da crise da Ucrânia. E não só na Ucrânia, nós temos que lembrar que o Oriente Médio pode a qualquer momento a crise se agravar, né? E você ter um bloqueio lá de venda de petróleo por causa de uma guerra de maiores proporções, que envolve Irã, que envolva a Arábia Saudita, sei lá. Então, eu acho que tem esse aspecto geopolítico também. Mas é fato que a Maria Corina Machado, que é a maior liderança, foi impedida de se candidatar. Ela escolheu uma segunda candidata também, chamada Maria, que também foi impedida. Aí eles chegaram no terceiro nome, que foi o nome do Edmundo Gonzalez Urrutia, que foi o candidato, que não era político. Ele é um diplomata aposentado, né? E foi escolhido. Ele só foi votado, um cara desconhecido, só foi votado porque ele recebeu o apoio da Maria Corina Machado, que fez uma campanha eleitoral muito vigorosa, né, muito dinâmica. Ela estava todo dia na rua, todo dia fazendo campanha. E ele foi o candidato que ela apresentou. A liderança, na verdade, é a Maria Corina Machado, né? O fato é que nós estamos nesse impasse, né? No momento que eu estava vindo para cá, olhei no celular, a Maria Corina Machado estava na rua, numa manifestação gigantesca, né? Com a população em peso, né, em Caracas, ocupando as ruas aí em protesto. As lideranças militares, né? O ministro da Defesa, que também é vice-presidente, o Vladimir Padrino Lopes, que é um general, já fez uma declaração dizendo que estava ocorrendo uma tentativa de golpe de Estado, que isso era uma tentativa de golpe de Estado, e que as Forças Armadas declaravam apoio incondicional ao Maduro. Veja, incondicional é uma palavra forte. Né? Incondicional significa que em qualquer condição, né? Mesmo em condições em que a eleição não há possibilidade de se comprovar o resultado da eleição. Por quê? Porque o cara não apresenta nenhum... a eleição terminou, 7 horas depois, o Conselho Nacional Eleitoral proclamou o resultado sem apresentar nenhum boletim de urna, nada. Ele simplesmente disse que tinha vencido e já declarou formalmente que o Maduro tinha vencido, né? Então, uma situação muito atípica, né? Muito anormal. Nenhuma eleição do mundo que se preze é assim, o resultado anunciado. Né? Sim. Então, se ele já, né, o Maduro, com a estrutura que ele tem na mão de poder, né, a influência dele, ele já impediu a principal opositora, né, que ganharia tese fácil dele nas urnas, né? Sim. Ele atuou para isso. Sim. E agora eles chamam de outro nome, não seria boletim de urna, tá me fugindo a memória. Que foi o que a oposição eu acho que é apurou, boletim, né, de urna mesmo, não sei. O resultado de cada urna, de cada sessão eleitoral, né? Então, com base nisso, né, ele enfrentou um opositor em tese mais fraco, né? E ainda assim tem a suspeita de ter perdido, né? A oposição disse que em 70% das urnas, que foi o que foi tido acesso, constava que o Edmundo Gonzalez tinha tido em torno de 7 milhões de votos e o Maduro só com 2 milhões e alguma coisa. O que, se tu fizer uma projeção ali, não teria como ele ter ganho, né? Sim. Com 51% e o Edmundo Gonzalez com 44%. Esses são os principais indícios. Por que o mundo inteiro está dizendo que a eleição não foi justa, né? É por conta dos opositores que foram retirados da disputa? É porque ele não abriu, né, o processo, né, eleitoral? Assim, fugindo das questões pessoais, das convicções próprias, nós vamos ter ali que o Maduro ele tem um regime de imposição, né? Um ditador, né? É um governo autoritário, né? Tanto é que os governos que parabenizam pela reeleição China, Rússia, Irã, Cuba, Nicarágua, esses governos são governos do mesmo perfil, né? Sim. Dá para cravar que a eleição, com base nessas informações, que a eleição da Venezuela
não foi justa e que, de Sim. fato, ele está mantendo o poder dele de forma como um ditador? Dá para cravar que a eleição não foi justa, e isso aí está sendo dito por muita gente, né? Então, a Organização dos Estados Americanos, que mandou uma comissão lá para verificar a eleição, declarou isso no relatório de 25 páginas, está disponível na internet para quem quiser ver. É o Centro Carter, que é um centro que foi cuidar das eleições, o pessoal, os pesquisadores foram embora da Venezuela por questão de segurança imediatamente após a eleição. Então, assim, não foi só isso, né? No dia da eleição, nós tivemos episódios de sessões eleitorais que não abriram na hora, sessões eleitorais que fecharam mais cedo, os chamados coletivos, né, que são uma espécie de milícia armada, né, dos seguidores do Chávez, estavam andando armados, ostensivamente armados na rua para assustar, não me falta a palavra, para intimidar os eleitores da oposição. Não, como já se falou, não se teve acesso aos boletins das urnas. O nome que eu tentei forçar na memória é ata, né? Ata, eles falam das atas, né? As atas O eleitorais. pessoal do chat aqui me relembrou. Então, assim, são muitos indícios, né? Não só indícios, são muitas constatações, né? De que o processo não foi um processo democrático. Então, por exemplo, há 7 milhões de pessoas, 7 milhões de venezuelanos no exterior. Desses 7 milhões, 5 milhões poderiam votar. Desses 5 milhões, cerca de 70 mil só conseguiram a inscrição. Porque o Maduro sabia que a maioria absoluta dessas pessoas que estavam fora da Venezuela já foram embora da Venezuela porque estavam insatisfeitos. Sim. Então votariam na oposição. Então colocou uma série de dificuldades, né? Em filas imensas na frente dos consulados, na frente das embaixadas. E desses 5 milhões que poderiam votar, só 70 mil conseguiram se inscrever. Ou seja, há uma série de indícios, mesmo que a eleição, mesmo que o resultado da eleição, preto no branco lá, a quantidade de votos fosse favorável ao Maduro, e parece que não foi, porque os boletins não aparecem, mesmo assim, não se poderia dizer que a eleição foi justa, porque houve uma série de circunstâncias, né, que atrapalharam a eleição de correr de uma forma que a gente entende, que todo mundo entende que seria a correta. Não, situações prévias, né? Sim. Que nem precisava chegar no dia 28, né? Sim. Nem precisava da ausência das atas, do boletim de urna, né? Isso. Porque se eu privo 5 milhões de venezuelanos de participar do processo, né? Os que estão fora do país, né? E de fato, essas pessoas são refugiadas, né? Então, a tendência de votar contra o regime, né, é enorme. Sim. Tirou a principal opositora, né? Isso é um indicativo que essas sanções e essa pressão internacional já não vale muita coisa no mundo atual, né? Glauber, as sanções elas não atendem, elas não conseguem mais surtir efeito, né? Não sei se conseguiram em algum momento, né? Mas você vê, o regime da Coreia do Norte é o regime mais sancionado do mundo já há décadas, e tá lá, o Kim Jong-un tá lá até hoje, nada mudou. Cuba é sancionado há décadas e continua lá o regime no poder. A Rússia agora, na guerra da Ucrânia, sofreu sanções, muitas sanções, várias sanções, né? A Rússia perdeu o principal mercado consumidor de gás natural dela, que era a Europa, mas conseguiu substituir, passou a vender para a China, passou a vender para a Índia. Então, nesse mundo mais multipolar de hoje, em que você vê imediatamente a China e a Rússia disseram para a Venezuela que estava tudo certo. Parabéns, Maduro, vamos lá mais 6 anos. Então, embora haja sanções do Ocidente, a Venezuela não fica completamente isolada. Ela tem a China, ela tem a Rússia, ela tem o Irã. Então, essas sanções hoje, elas não surtem mais, se é que surtiram em algum momento, o efeito de mudar o comportamento dos estados, né? E nós temos, como eu disse, vários exemplos. Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, Rússia, vários exemplos de países sancionados que mesmo assim conseguem se perpetuar, os regimes se perpetuam, eles encontram escapatórias, encontram outros apoios que no sistema antigo unipolar, em que os Estados Unidos, né, era praticamente a única superpotência, era mais difícil acontecer. E isso reforça ainda mais esses países, né? Isso fortalece ainda mais países como China e Rússia, né? Porque eles acabam assumindo uma liderança, né, para esses sancionados, né? E eles se fortalecem juntos.
Não só para os sancionados. Né? Se você for ver para a China fez 2 movimentos agora, recentemente, surpreendentes. Ano passado, a China fez a intermediação do reestabelecimento das relações diplomáticas entre Irã e Arábia Saudita, que são 2 rivais históricos. Irã e Arábia Saudita travaram uma guerra por procuração por anos no Iêmen, né? E os 2 líderes foram à China e lá cumprimentaram, apertaram a mão e restabeleceram relações diplomáticas por intermediação da China. E na semana passada, 14 líderes palestinos foram à China para fazer um acordo para estabelecer um governo de coalizão para depois da guerra. Inclusive os 2 rivais, Hamas e Fatah, que são rivais, o Hamas da faixa de Gaza e o Fatah da Cisjordânia. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a China se coloca como um protagonista. A China lidera o BRICS, conseguiu a expansão do BRICS, né? Depois podemos falar sobre isso mais tarde, se você quiser. Sim. Então a China se coloca como um protagonista. E a Rússia também. Embora a Rússia esteja em guerra, né? Você vê a Rússia aumentando o seu protagonismo na África, por exemplo. A Rússia vai ocupando espaços onde a França perdeu espaço, então aqueles países do Sahel africano, a França foi obrigada a sair praticamente, a Rússia vai assumindo o protagonismo. Então, assim, é um mundo mais multipolar em que os Estados Unidos e o Ocidente vão perdendo protagonismo e nós vamos vendo um crescente protagonismo de outras potências. A Índia também é uma protagonista mais importante hoje em dia, né? É a ascensão de outras potências, de outros polos de poder. Então, isso aí vai deixando esse mecanismo da sanção cada vez mais fraco, né? Cada vez mais fraco. E em cima disso, a força do Maduro vem daí, vem desse apoio das Forças Armadas, né, que ele tem, o apoio incondicional, né, dado pelo líder das forças. Né? E China, Rússia, Irã, esses países, né, que disputam ali, né, no mundo multipolar. O que acontece, Glauber? Do ponto de vista interno, né, quem garante a permanência do Maduro são as Forças Armadas. Né? Então, o Maduro se mantém no poder graças ao apoio incondicional, declarado inclusive hoje, nessas palavras, pelo general Vladimir Padrino Lopes. Né? As Forças Armadas, elas assumiram na Venezuela um protagonismo político enorme. Né? Então, você tem na Venezuela 2.000 oficiais generais. Né? Se você somar todos os generais da OTAN, não dá a quantidade de general que tem na Venezuela. E esse pessoal está em todas as partes da administração, estão em governos de províncias, estão em empresas estatais, então eles eles são um instrumento de poder, então eles dão esse respaldo interno para o Maduro. E o Maduro recebe um respaldo externo de potências porque a Venezuela ela é mais voltada para o Caribe do que voltada para a América do Sul. A Venezuela é um país mais caribenho do que sul-americano. Né? Isso tem uma explicação geopolítica, podemos falar sobre o Mário Travassos, que já falava sobre isso, mas, assim, e o Mar do Caribe, né, é muito importante para os Estados Unidos. O Caribe é como se fosse o Mediterrâneo dos Estados Unidos. Todo o fluxo comercial dos Estados Unidos passa ali pelo Caribe, passa pelo Canal do Panamá, né? Então, para a Rússia e para a China botarem um pé na Venezuela e terem a condição de incomodar os Estados Unidos, geopoliticamente, geoestrategicamente, é muito interessante. Porque lá na frente pode ser uma moeda de troca. Olha só, Estados Unidos, você sai aqui do Indo-Pacífico, não me perturba em Taiwan, eu paro de te perturbar na Venezuela. Sim. Entendeu? Então, do ponto de vista geopolítico, para a Rússia e para a China, você ter o Maduro na Venezuela é muito bom. Porque é um cara que vai estar do lado deles, né? Não está do lado dos Estados Unidos. Né? O Maduro é contra os imperialistas yankees, né? Então, tem esse aspecto também. Por isso que China e Rússia imediatamente apoiam o Maduro, como imediatamente apoiariam qualquer um que estivesse do lado deles. Porque para eles é muito interessante ter o pé no Caribe, assim como na Nicarágua, assim como em Cuba. Porque é uma maneira de incomodar os Estados Unidos, no quintal. Né? Quintal não é uma palavra que eu gosto muito, mas é o quintal dos Estados Unidos, especialmente ali o Caribe. Sim.